Olá, queridos companheiros de jornada, amados irmãos. Estamos aqui fazendo mais um vídeo. Ainda continuando, você conhece o Sermão da Montanha? E hoje nós vamos falar sobre que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. Orar e vigiar, a oração dominical e o jejum. A mão esquerda não sabe o que faz a direita, está lá em Mateus, no capítulo 6, versículo 3. Aqui Jesus expande a bem-aventurança da misericórdia e sintetiza que se deve fazer o bem sem ostentação. Sabe-se que a caridade pode ser moral, mental e material. A síntese dessas qualidades é a caridade cristã. A beneficência requer modéstia, discernimento e ponderação, embora deva ser usada com abundância. A modéstia cristã é aquela que não ofende, que serve com humildade, sem simulacro de recato. É importante fazer o bem sem olhar a quem. Os que fazem o bem com ostentação já receberam a recompensa, disse Jesus. E está lá em Mateus, no capítulo 6, versículo 2. Realmente a publicidade da caridade tem o seu triste pagamento, que se dissolve em poeira do tempo num discutível louvor efêmero dos homens. O cristão aprende que a recompensa na terra ela é transitória. Enquanto o testemunho silencioso e cristalino das suas boas ações é imortal perante as claridades divinas do Cristo de Deus. Servir pelo prazer de ser útil traz conforto imediato e intraduzível. É uma parte da recompensa divina com que o Pai prestimoso envolve a criatura. Toda caridade envolve a moral que deve ser regida pela responsabilidade do livre-arbítrio e pela ética da modéstia cristã, pois começa no pensamento cheio de boa vontade e desejo de ser útil aos semelhantes. Tanto assim que nós vamos sentir ainda no Evangelho que diz lá que encontra seu exemplo simples, mas completo do óbolo da viúva, que está lá em Lucas, no capítulo 21, no versículo 1. A verdadeira caridade é a prática dos bons sentimentos. É o vínculo da perfeição, afirma o nosso grande e amado apóstolo Paulo de Tarso. Está lá na primeira carta que ele fez aos Coríntios, no capítulo 13, versículo de 1 a 13. Todos que exercem a caridade são autênticos discípulos de Jesus. Qualquer um que seja o culto a que pertençam, pois ela é uma necessidade da alma e na caridade se resume toda a moral dos ensinamentos do nosso Mestre. Temos lá esse ensinamento no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13 e no capítulo 15. A esmola ou óbolo é um pequeno donativo para pessoas carentes. A beneficência é o trabalho ou a prática da boa obra da forma ampliada. É o ato de fazer o bem com virtude. Como não só de pão vive o homem, nem só é caridade a que se resume na esmola. Caridade é consolar os tristes, confortar os que sofrem, encorajar os que estão sentindo dentro do seu coração as injúrias, as ofensas, perdoar aos que erram, ensinar aos que ignoram, levantar os que caem, sustentar os que tombam e amparar aqueles que fraquejam. Caridade é fazer justiça, é corrigir o defeito, é animar o tímido, é proteger o ousado, é exalçar a verdade, é enobrecer o humilde,
é semear a paz, é pugnar pelo bem, é estabelecer a concórdia, é servir o amor e é esquecer agravos. É desculpar as falhas alheias e, acima de tudo, adorar a Deus. Caridade, não há mais bela virtude que essa. Nela se resumem todas as demais, porque todas, diante dela, com o nosso sistema solar, é igualzinho. É o sol, é a luz que irradia a nossa vida. Existe caridade em adorar a Deus porque Ele é a sede de toda a caridade. Se é caridade tudo o que se pensa, que se obre, que se deseje ou que se peça em benefício do nosso semelhante, não é menos caridade que se tiver para conosco mesmo. E amar a Deus é ter caridade para conosco. A caridade, ela é o bálsamo que consola todas as dores, o manto que tapa toda a nudez, é o auxílio que socorre toda a miséria, é o pão que mitiga toda a fome, a água que sacia toda a sede, a luz que ilumina toda a treva, a força que anima toda a fraqueza, o sentimento que penetra todos os corações, é a riqueza que alcança todos os pedintes. Para o brilho da caridade, nada há que se faça sombra, mas para ofuscar o do sol, basta uma débil folha de rosa, uma microscópica asa de inseto. Foi por isso que Paulo de Tarso, na sua primeira epístola aos Coríntios, fez a apologia à caridade, demonstrando de vários modos que ela é a mais excelsa de todas as virtudes. E Tiago, o menor, em sua epístola universal, afirmou que a fé sem caridade é morta. Está lá em Tiago, no capítulo 2 e no versículo 17. Vamos falar agora sobre orar e vigiar, a oração dominical. Orar e vigiar está lá em Mateus, no capítulo 6, versículos 5 a 8. Continuando a respeito da intenção sincera, Jesus ensinou a orar e a vigiar. Ninguém consegue orar com sinceridade quando está preocupado em afirmar a sua religiosidade. A concentração necessária para a elevação vibratória de encontro às esferas santificantes do mundo maior, ela requer um recolhimento individual ou coletivo, para que se possa colocar o melhor de cada um na oferenda ou na rogativa da prece, pois a forma nada vale, o pensamento tudo dirige. Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, declara que os espíritos não prescrevem nenhuma fórmula absoluta de prece. As que estão na coletânea de preces do Evangelho visam auxiliar a fixar ideias, principalmente nos momentos difíceis, mas recomenda a liberdade dos sentimentos no comando do pensamento. Então, não precisamos ter uma prece decorada, mas feita com o coração. O Espiritismo reconhece como boas preces de todos os cultos, quando elas sejam partidas do coração e não dos lábios apenas. Não impõe nenhuma, nem condena alguma. O objetivo geral da prece é elevar a nossa alma a Deus, a maneira que cada um de nós encontra no seu coração. Entretanto, como a prece só tem valor pelo pensamento que a dirige, é condição essencial que seja inteligível, espontânea e concisa. Cada palavra, cada frase deve ser entendida e sentida. Por essa razão, Jesus recomendou o recolhimento a um aposento e orar ao Pai que está oculto, enfatizando a desnecessária e vã repetição
dos que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Em verdade, antes da oração, o Pai já sabe o que precisa a sua criatura. E bastam a humildade e a confiança transmitidas na prece, para que a onisciência do Pai do céu fortaleça e torne eficiente o sentimento do homem, pois Deus sabe melhor que nós o que nos convém e não falta a quem o busque. A eficácia da prece é como uma transfusão de forças sublimes. E nós temos aqui a oração dominical, que está lá em Mateus, no capítulo 6, versículo de 9 a 13. Tudo isso está incluído na oração que Jesus nos ensinou de maneira clara e concisa, conhecida como Pai Nosso. Mostrando a Deus como Pai de todos, ela resume todos os deveres do homem para com o seu Criador, para consigo mesmo e para com o próximo. É um ato de fé, de adoração e de obediência. É uma rogativa da essência da vida que só o Pai pode dar a um exercício de caridade. Conforme as circunstâncias e o tempo disponível, pode-se dizer essa oração simples ou desenvolvida, afirmou Kardec. Não é recomendável desenvolvê-la em orações coletivas, entrecortadas de outras palavras, por isso poderia tirar a sua concisão. As palavras do Pai Nosso, como Jesus ensinou, são imantadas pela luz, pela sua repetição através do tempo. Procuremos por agora estudar o seu desenvolvimento. Então vamos lá. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. A saudação é suave e grandiosa. O universo em harmonia testemunha a luz, o amor e a sabedoria de Deus. Tudo e todos se inserem em suas leis divinas. Glorificar o Senhor da vida é render graças e entregar-se ao seu amor. Essa é a adoração e louvor. A obediência. Venha a nós o vosso reino. As leis físicas e morais, a harmonia universal, a paz e a justiça, onde o forte sustenta o fraco, na escada da evolução cósmica, o instinto, a inteligência, a razão e a pureza. Tudo são estágios experimentais que se intercomunicam e se encadeiam, conduzindo-nos pelos caminhos do pensamento e da ação, nos aguilhões da dor e na bem-aventurança de servir ao próximo, amando o Pai, o reino de Deus, que é a perfeição. 3. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Fazer a vontade de Deus é observar suas leis na consciência do conhecimento da sua perfeição por todo o universo. Rogativas essenciais. Está lá. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. O pão é considerado o alimento primário à vida. Em cada reino da natureza, a essência da vida necessita do alimento físico, mas, sobretudo, do alimento espiritual, que se traduz na bênção e nas necessidades permanentes com que Deus nos envolve, em todos os estágios da escala evolutiva. O esforço para a razão e dignidade do homem recebe o nome de trabalho. E o uso da sua inteligência vai dilatando esse raciocínio, convidando-o a prover suas necessidades, seu bem-estar, seja no trabalho material, seja no trabalho intelectual. Diz a sabedoria popular: Deus ajuda a quem trabalha. Tudo no universo é dinâmico e é através do movimento vibracional que se desenvolve o espírito no intercâmbio com os benfeitores em busca do pão espiritual. Isto é, os meios de adquirir pelo trabalho as coisas necessárias à vida física e espiritual,
pois ninguém tem o direito de reclamar o que lhe seja supérfluo. Perdoai as nossas dívidas, como perdoamos aos nossos devedores. Toda infração é dívida contraída, seja leve ou grave, que precisa ser resgatada para a libertação. Como reclamar clemência quem não perdoa ofensas ou sequer desculpa a ignorância? O perdão dos nossos erros está relacionado ao nosso perdão às ofensas. Como clamar misericórdia quando se humilha a outros? O bom senso alerta para a reflexão e não deixa a morte surpreender com desejos de vingança e ressentimentos. Certamente, o mérito do perdão é proporcional à gravidade do delito e não deve ficar na palavra. O sentimento de indulgência é fundamental. Muitas vezes também o ressentimento que alimentamos nasceu de uma frase que proferimos e ofendeu alguém que revidou. Quem sabe aquilo que não se consegue perdoar está na razão da própria imprevidência? O perdão completo e sincero é aquele que compreende o erro, mas é indulgente e misericordioso com o semelhante, esquecendo assim a ofensa. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Não cair em tentação é resistir às sugestões dos espíritos inferiores através de maus pensamentos que eles inspiram. Livrai-nos do mal é uma rogativa para conhecer e desarticular nosso egoísmo, que materializa e vicia as nossas forças. O mal é obra do espírito humano e, no confronto do desenvolvimento espiritual, ele tende a transubstanciar-se e absorver-se no bem através da escala evolutiva do amor. Livrai-nos do mal é erradicar nossas deficiências em legítima higiene mental. Assim seja. Tudo foi, é e será criado pela vontade do Pai. Rogamos ao Senhor a satisfação de nossos desejos, mas reconheçamos sua onisciência, sua sabedoria em todas as coisas. Seja feita a vossa santíssima vontade. Uma oração simples, mas com muito conteúdo. Que possamos fazer o nosso Pai Nosso, simples como Jesus ensinou lá no Sermão da Montanha, que acabamos de transcrever. Vamos falar um pouquinho sobre o jejum. Está lá em Mateus, no capítulo 6, no versículo 16 a 18. Enquanto jejuardes, não vos mostreis contristados. O principal jejum para o cristão é o jejum espiritual de pensamentos e ações. O jejum é o símbolo da limpeza interior. É um ato disciplinar, onde a meditação convoca a abstinência do mal. Mesmo o jejum alimentar, condicionado à limpeza orgânica, deve ser discreto. O jejum autopunição ou promocional, como no caso dos judeus, que se vestiam com panos grosseiros e atiravam cinzas às cabeças, apenas chama atenção, mas nada acrescenta. Então, vamos jejuar sim, mas dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos e das nossas atitudes, para que possamos nos tornar a cada dia pessoas melhores, verdadeiros discípulos de Jesus, levando a cada um que se aproxima de nós os seus ensinamentos, mas principalmente por intermédio do nosso exemplo. Graças a Deus, graças a Jesus. Um beijo em seus corações.